bom dia, boa tarde, boa noite. O podcast cultural está agora no seu lugar de origem e eu acho que é importante ressaltar. Estou muito feliz que eu estou com uma pessoa que eu admiro e respeito demais, tá? E eu estou aqui porque ela é descendente de italiano e eu enrolo para falar o nome dela. A Carol Colombalori. É isso, como é que é? Olha, uma jovem, para mim é uma jovem, uma menina espetacular, que é uma doutora, é professora, uma energia, uma visão diferenciada, sabe? E eu fico muito grato. Deus abençoe a gente. E Tuiutaba foi abençoado por colocar você aqui na UEM. Carol, seja bem-vinda. Muito obrigada, Tico. Eu fico super feliz de estar aqui com você. É maravilhoso, uma pessoa que eu gosto muito, mas que admiro muito também o trabalho. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na Fundação, estar aqui falando com vocês. Para quem não conhece, a Carol, se apresenta, por favor. Bom, eu sou a Carol, o Tico falou meu sobrenome errado, é Colombaroli. Colombaroli, Baqueiro. Eu sou professora de Direito Penal e Criminologia na UENG, aqui de Tuiutaba. Fui muito bem acolhida aqui na cidade, né? Não estou há tanto tempo aqui na cidade, mas fui muitíssimo bem acolhida. Sou graduada e mestre em Direito pela Unesp, estou ali na fase finalzinho, terminando meu doutorado ali pela USP, logo sou doutora também. Beleza. Isso é importante para a nossa cidade, que a gente está comentando. Tuiutaba é uma cidade universitária, né? Nós temos a UENG, a grande UENG, onde eu estudei, cara. Eu fiz história na UENG. Nós temos o campo da UFS e o Instituto Federal. Mas é sobre isso, a gente está falando da escola e tal, e a gente quer fazer um bate-papo. O momento que o país vive, a gente está falando da questão cultural, a gente está vendo o Ministério da Cultura em pleno vapor, as pessoas eufóricas. E a gente queria fazer uma discussão que a gente não pode perder essa discussão. Né? Nós passamos por 4 anos, aliás, não 4, eu falo 7 anos terríveis, né? De desmonte, de destruição e com um discurso que as pessoas entraram sem saber ao certo o que era ou o que não era. Por exemplo, a extrema-direita usou muito o termo de moral, né? E colou isso nela, né, na direita, como se a direita fosse defensora da moral e a esquerda não. Ora, eu sempre costumava dizer, Carol, quando eu estava fazendo um embate, como é que você pode defender a moral se você não defende o salário digno de um pai ou de uma mãe, que são os provedores de uma família? Então, você quer defender a família e você defende um salário digno. Então, a gente vai começar a partir daí. A gente tem uma conversa ao certo, que a Carol traga para a gente essa definição ideológica, o que seria direita, esquerda, e como que eles conseguiram iludir o trabalhador, que a esquerda é contra ela, sabe? Que é sempre o jogo de quem está no poder, de desinformar para manipular. À vontade, Carol. Bom, Tico, eu acho que a principal questão que a gente tem que considerar, né, é a vinculação que essa extrema-direita tentou estabelecer entre a moral, a religiosidade, o patriotismo e a sua existência. A extrema-direita começa a trabalhar com a ideia de que só existe moral, só existe Deus, só existe país, dentro da sua perspectiva. E começa a mobilizar sentimentos. Porque eu acho que aí está uma grande questão, né? A política ela não é racional, ela é mobilização de sentimentos. Então, essa extrema-direita vai mobilizar essa pauta conservadora do brasileiro, porque a gente não pode esquecer que a maior parte do brasileiro é, sim, conservador na pauta de costumes, né? Então ela começa a mobilizar o que a gente chama de pânicos morais para poder se colocar aí como a única alternativa possível. No entanto, quando nós olhamos, né, para o conceito de direita e esquerda, eles tentam apartar isso do campo econômico, mas o campo econômico é o grande motor e é a grande questão disso tudo. Quando a gente vota para presidente ou para governador ou para deputado, nós não estamos defendendo ser a favor ou contra o aborto, a favor ou contra o casamento gay. O
último pânico moral que teve, né, nessas eleições, muito aproveitado pelo deputado, infelizmente, mais votado por Minas Gerais, foi a utilização de banheiro feminino por pessoas trans. Você percebe que são pautas mobilizadas que têm relação com esse discurso moralista, né, que a gente vai chamar ali dentro das ciências sociais de pânicos morais, que são o quê? São temas que são exacerbados, exagerados, para mobilizar sentimentos, né, de medo, de angústia nas pessoas. A grande questão é que quando a gente fala de direita, nós estamos falando de um paradigma político-econômico. Muito para além do conservadorismo, a direita, ela é neoliberal. E o que é ser neoliberal? O neoliberalismo, ele vai trabalhar com a noção de redução do papel do Estado ao seu mínimo. O Estado, então, ele vai, na proposta neoliberal, né, o Estado ele tem que deixar de oferecer políticas públicas, tem que deixar de oferecer saúde, tem que deixar de oferecer educação, porque tudo isso é enxergado como custo. Tem que deixar de regular previdência, tem que deixar de regular relação de emprego. Tudo isso em prol do mercado. E quem é esse mercado, né? Quem é o capital econômico hoje? Nós não estamos falando do empresário, nós não estamos falando do cara que tem uma loja, que tem um mercadinho, que tem uma fábrica que gera empregos. O grande capital e esse mercado hoje é quem investe no mercado financeiro e na bolsa de valores. E aí tem uma questão muito séria desse capitalismo financeiro, né? Porque qual que é o problema, Tico? Quando eu falo de capitalismo financeiro, quando eu falo de dinheiro investido em bolsa de valores, isso não gera riqueza para o país. Porque existe, né, o capitalismo industrial, em que o cara tem uma fábrica, e embora ele esteja ficando rico, ele está gerando uma série de empregos. Quando eu penso em capitalismo financeiro, isso não gera riqueza nenhuma para o país, isso não gera riqueza nenhuma para ninguém, é dinheiro fazendo dinheiro, tá? E nesse capitalismo financeiro eu não preciso de pessoas incluídas, tá? Então as pessoas não são necessárias ali. Então esse capitalismo financeiro, ele é o capitalismo de exclusão. E é esse capitalismo que é defendido pela direita. E se perguntar hoje, né, para 99% dos brasileiros, você é a favor de acabar com o SUS? Você é a favor de acabar com a escola pública? Você é a favor de acabar com a universidade pública? No geral, as pessoas vão responder que não. Sim. Porque o brasileiro não é neoliberal. O brasileiro não é de direita economicamente falando. Então, quando ele vota nessa extrema-direita, ele vota enganado por pânicos morais e por uma pauta de costumes. Eu achei interessante você colocar a questão do capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Que a gente fala que é especulativo, é viver da especulação. Como assim especulação? Olha, o cara vive da especulação, então ele não produz, ele pouco importa se a sociedade, a maioria está consumindo ou não, se a inflação está alta ou não, o que vale é o lucro. Então, por isso que a gente vê, inclusive, hoje, o presidente do Banco Central, que é dessa ala, que está com juro elevado, que a gente sabe que está atrapalhando o caminhar econômico do desenvolvimento do Brasil, né? Então, assim, a gente vê que uma coisa que a extrema-direita, eu falo até mesmo direita, viu, Carol? Você falou da questão do medo. Eles criam medo, criam um monstro, e aí a pessoa fica perdida. A gente viu isso com Hitler, com Mussolini. Agora, há pouco tempo, nós tivemos essa experiência aqui no Brasil, né, com esse último governo, que vivia de terror. Todo dia você tinha lá um presidente falando de medo, soltando coisas que deixavam o povo assustado. Se tomar vacina vai virar jacaré, e os absurdos que, graças a Deus, ficou tão longe que a gente esquece. Então, assim, é até bom você tocar essa parte, porque nós estamos vivendo uma virada de página. Aí você falou também da importância do Estado. Aí eu vou voltar, porque os caras devem estar perguntando assim, Tico, se é um programa dentro da Fundação Cultural, o que tem a ver com a cultura? Eu falei, tudo. Por quê? Por exemplo, neste período de 7 anos, houve um desmonte da cultura. E hoje nós estamos retornando com políticas públicas do governo que veio para poder dar possibilidade de quem sobrevive e gera riqueza. Inclusive o próprio governo, né? Ele fala, olha,
A cultura, ela pode ser um empreendedorismo, e é um empreendedorismo, mas tem que ser um incentivo, nem sempre o privado tem esse interesse. Se o Estado pode manter e isso gera riqueza, é importante. Então, eu acho que é importante começar a gente fazer essa análise do retorno do marco civilizatório, das políticas públicas que pode vir nos mostrar novos caminhos, né? Eu tenho certeza que vem não só na questão da cultura, até na questão ambiental, nesse momento tenso, né? As propostas que a gente vem de alinhamento com agendas positivas para a sociedade, e não só com o bolso, porque a gente não está contra o cara ganhar grana. Beleza, ganhar grana, mas que todos possam ter a mesma oportunidade e, principalmente, que não vá destruir a natureza ou vai fazer a sua alegria, a miséria de um outro vai fazer a sua alegria, né? Só voltando aqui, eu vou chegar na cultura porque eu acho que é fundamental a gente falar de cultura especificamente, mas eu queria fazer um quadro mais geral, tá, Tico? Quando a gente pensa em papel do Estado enquanto articulador de agendas positivas e para além, né, voltando um pouquinho mais atrás do governo Bolsonaro, eu vou falar então da PEC do teto de gastos, e eu me lembro que na época a gente chamava de PEC do fim do mundo. Por que PEC do fim do mundo? Porque ela impede o Estado de investir, tá? Ela impede o Estado de formular políticas públicas. Isso foi aprovado lá no governo Temer, tá? Junto com a reforma trabalhista, e depois nós tivemos a reforma futuro, né? Previdenciária. A ponte para o futuro era a ponte para um futuro sem Estado, sem políticas públicas, num cada um por si e Deus contra todos. Né? De exclusão. Que quem tem ganha, quem tem dinheiro faz mais dinheiro. Tá? E aí a gente vai consolidando os pontos de dominação. E nós tivemos, então, um período de redução e enfraquecimento do papel do Estado. Tanto o papel fiscalizatório do Estado, e quando eu falo de papel fiscalizatório, a gente pode ver o que aconteceu com o IBAMA, tá? Que foi completamente desmontado. Nós podemos ver o que aconteceu na Amazônia, no Pantanal, né? Então a gente acaba com marcos fiscalizatórios, porque o capital pode tudo, tá? E também acaba com políticas públicas. Ontem eu estava acompanhando e eu vi uma notícia de que o Brasil, que era o primeiro país no mundo com taxa de vacinação de crianças, vai para o penúltimo pior lugar da América Latina. A nossa taxa de cobertura vacinal era a melhor do mundo. E nós vamos para o penúltimo pior lugar da América Latina. Para você ver a importância do papel do Estado, né? Porque eu tenho uma política pública fundamental, Tico, que vai acontecer no início dos anos 2000, e talvez quem esteja nos ouvindo seja mais novo e não saiba disso. Mas no início dos anos 2000 eu tenho uma política pública que é destinada a acabar com a fome no Brasil, que é o Fome Zero, e depois vai se transformar em Bolsa Família. E essa política pública de transferência de renda, tá? Ela é uma política pública que, de início, ela começa com: vou fazer essa política pública porque os brasileiros precisam comer. Mas para isso eu condiciono que a família cujos filhos recebam, né, Bolsa Família, o filho tem que ir para a escola, o filho tem que passar por consulta médica, o filho tem que tomar todas as vacinas, né, ter a cobertura vacinal. E o Bolsa Família, ele tem os efeitos estudados até hoje, porque esse programa de transferência de renda, que era para ser as pessoas precisam comer, ele vai ser fundamental para a gente ter vacinação, redução de mortalidade infantil, praticamente erradicação do analfabetismo na faixa etária até os 14 anos de idade, né? E ele vai ser fundamental para a redução de violência doméstica, Tico. Existem estudos que demonstram que o Bolsa Família foi fundamental para a redução dos índices de violência doméstica, porque ele dá uma mínima autonomia financeira para essa mulher, porque sim, ele vai para a mão da mulher. E nós estamos falando, então, de política pública, que é o que é uma política pública? É o Estado olhando para a sociedade e dizendo:
naquela área ali, eu preciso ter um olhar especial. E às vezes o olhar especial implica em investimento de dinheiro. Sim. O que é, assim, uma política que o neoliberalismo fala, não pode, o Estado não pode intervir na economia. E, né, quando a gente fala de políticas públicas, é exatamente para isso, né? O Estado ele vai servir como um gerente, né? Que olha e fala assim, olha, aquela área ali está precisando de mais de investimento, aquela região está precisando de investimento. Então, ele vai fazer políticas públicas. Então, eu vou ter políticas públicas de infraestrutura, que ao mesmo tempo promovem infraestrutura e geram emprego, políticas públicas de habitação, políticas públicas de educação, porque eu vou abrir uma série de universidades e eu vou colocar ali cotas para estudantes da universidade, da escola pública, pretos, pardos, indígenas, para dentro da universidade, que era um espaço em que eles não estavam. Então eu vou ter políticas públicas em diversas áreas, políticas públicas de cultura. Antes da gente começar aqui a entrevista propriamente dita, eu estava falando dos pontos de cultura, sim, né? Que eu tenho um ponto de cultura em Franca, que é a cidade onde eu morei muito tempo, que me é muito caro e que é um espaço até hoje de agregação de pessoas e de cultura. E por que na cultura políticas públicas são tão relevantes? Vocês vão me dizer, eu não preciso de políticas públicas para a cultura porque o músico que é bom, ele ganha dinheiro. É interessante ouvir isso porque a gente parte de uma lógica de mercado. Eu não vou entrar aqui na discussão do Sérgio Adorno, de indústria cultural, da escola de Frankfurt, vamos tentar ser um pouco menos acadêmico nisso. Mas a situação é a seguinte, o que faz sucesso não é necessariamente o que é bom, não é necessariamente o que tem valor cultural. Verdade. O que faz sucesso é o que a indústria cultural quer que você consuma. O nosso consumo de cultura, porque é isso, a cultura como produto a ser consumido, né? A própria ideia de cultura como produto a ser consumido, né, Tico? O que a gente ouve, o que toca na rádio, o que aparece na TV, não é o que é necessariamente de qualidade, né? Não é o que é necessariamente popular. É o que essa indústria quer que você consuma e que você ouça. Então eu acho que esse é um fator importante para a gente entender por que shows de alguns artistas custam milhões e nós temos shows pelos quais são pagos milhões e shows de outros artistas que dificilmente conseguem sobreviver da própria música, mas que são excepcionais. E aí aonde entra o papel da política pública, Tico? A política pública não precisa ajudar ou favorecer aquele artista que tem lá os seus milhões garantidos pela gravadora, pelos shows, pelas músicas, quantas vezes tocam no YouTube, pelos direitos das suas músicas, né, no YouTube, do Spotify. A política pública de cultura, ela tem que vir justamente para fortalecer aquilo que não é parte da indústria cultural. Aquele artista, né, que pode ser um ator, que pode ser um músico, que pode ser um cineasta, que pode, enfim, fazer parte de, né, várias cultura apresentações, e que pode fazer parte da cultura popular, exatamente, que está fora da cultura pop. Porque é isso, Tico, eu preciso diferenciar o que é cultura popular de cultura pop. A cultura popular, ela nasce ali no seio do grupo social, ali ela se desenvolve, ali ela se modifica e vai ganhando características. A cultura pop é aquilo que é mediatizado, é aquilo que a mídia repete à exaustão, é aquilo que a rádio repete, que a TV repete à exaustão, e que aí eu entendo como sendo bom, porque eu me acostumei com aquilo. Geralmente, quando a gente vê uma música nova, a sensação é de estranhamento. A gente não tende a gostar logo de cara, né? Uma música ou uma peça de teatro. Eu sou uma pessoa de muito estranhamento no teatro. Eu sou meio do interior, sabe, Tico? E aí, no interior, a gente não tem muito teatro. E aí, quando eu vou pro teatro, assim, alguma peça que é diferente desse padrão que a gente está acostumado, eu tenho uma sensação de estranhamento. Mas é estranhamento porque não é bom? Não. É estranhamento porque eu não conheço. É estranhamento porque eu não tenho contato
né? Porque a indústria cultural me faz acreditar que só existe um tipo de arte possível, que é aquela massificada. E Televisiva, né? televisiva. Isso, e aí tem uma questão, né, Tico? Se eu não tiver investimento em políticas públicas, o mercado musical vai reproduzir somente aquilo que é a cultura como produto, aquilo que é massificado. E a gente vai sufocar as produções culturais que não forem massificadas. E aí eu toquei na questão popular, porque nós temos aqui vários movimentos. Nós temos Congado, temos Catira, que estão tentando. Inclusive o Catira, ele rompeu o ciclo. As pessoas que organizavam, a maioria partiram, faleceram. Folia de Reis. E aí, por exemplo, vou pegar no caso específico do Congado, nós temos a festa do Congado em maio. E Ituiutaba torna-se um atrativo cultural e inclusive de turismo. Ou seja, até isso eu falo para o pessoal agora do Congado, que muitas vezes as pessoas não viam. Uma coisa era como era visto Congado, Folia de Reis, antes das políticas públicas oferecidas durante o governo Lula e Dilma, e principalmente o ministro Gilberto Gil, que deu visibilidade aqui, no nosso caso, estou falando de realidade aqui de Ituiutaba, né? Porque antigamente ficava ali, se o pessoal com Pires. Hoje o município aqui de Ituiutaba é o único, eu posso falar isso porque eu estive visitando Uberlândia, Uberaba, várias cidades grandes que têm grandes festas, que na festa consegue dar apoio financeiro e de estrutura para que a festa ocorra. E eu sei que às vezes sempre há crítica e tudo mais, porque não existe nada perfeito. Mas aí mostra a importância do poder público. Porque as pessoas, quando a gente fala de Estado, Carol, é bom a gente falar isso, a pessoa pensa lá no governo federal ou no governo estadual. A pessoa não percebe que, quando a gente fala de Estado, é o poder público agindo na política ou na economia que possa ajudar ou não os menos favorecidos, vamos colocar assim. Então, dentro da cultura, os menos favorecidos, quem consegue fazer arte popular, a mídia não procura, a não ser quando quer fazer uma entrevista específica, mas não dá suporte financeiro nem nada, né? Mas já o outro massificante, eles estão ali, gastam dinheiro. Aí que entra o papel do Estado e do governo, de ter algo de sustentabilidade, porque que aquilo continue, porque a cultura popular, ela nos deixa como é que eu vou dizer, me liga ao meu antepassado, eu sei quem sou e sei para onde vou. Ou seja, essa questão da raiz do povo preto, do povo indígena, do povo nordestino, de quem normalmente é massacrado. E é isso importante a gente fazer esse debate. Isso você está colocando, você falou aí da cultura que é financeira, ela gera grana para dedéu, né? E tem cara que chega lá e vira as costas para o interesse da população. Então, é importante a gente tocar num ponto em que o Estado ele é essencial, ele é intermediário, né? O Max Weber que fala, ele vai ser o intermédio, né, dos conflitos, né? Uhum. Então, ele chegar nesse ponto de não deixar quem não tem condição de alta sustentabilidade, de ter condição de sustentabilidade. Agora, aquele que já consegue viabilizar por si só, e o mercado faça, então, que viva ele do mercado. Não sei. Eu acho que a situação é muito interessante. É muito bom você falar do Congado aqui, né? Do Congado, da Folia de Reis, que são expressões da cultura popular local, que eu também, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, mais do sul de Minas, e da minha cidade também é muito forte essa questão do Congado, da Folia de Reis, e conta necessariamente com o apoio da prefeitura para funcionar, né? Tem uma estrutura, agora a cidade colocou inclusive um lugar para que as festas do Congado aconteçam, mas na verdade lá elas acontecem em dezembro e não agora em maio. Mas é fundamental o apoio do Estado, porque existe um processo de enfraquecimento e apagamento de determinadas expressões
culturais. Aquilo que não é visto como cultura das elites tende a ser apagado. O que se busca apagar? Se busca apagar a cultura do povo preto, a cultura do povo indígena, a cultura do povo nordestino, né? Então, busca-se apagar essas culturas. E, nesse aspecto, o Estado ele tem um papel fundamental para não permitir esse apagamento. Então, em termos de política cultural, é fundamental que a gente não permita esse apagamento, que a gente possa reavivar essas culturas, que vão ser ressignificadas. Quando a gente conhece, né, essa nova música popular brasileira que tem surgido, eu vejo muito a referência aos batuques, aos tambores, que sempre foram marginalizados. Sim. Então eu vou ressignificando, né, essa cultura marginalizada. Mas para que eu possa ressignificar, ela tem que existir. Se eu não tiver o Estado, nós vamos ter um único tipo de música tocando, um único tipo de filme sendo feito. E sempre numa perspectiva acrítica, numa perspectiva alienadora. Porque é isso, a indústria cultural aliena. Né? A indústria, essa indústria que coloca a cultura como produto a ser consumido. Enquanto a cultura massificada. Enquanto a cultura não precisa ser necessariamente popular, tá? Pode ser uma nova cultura. Eu posso ter um grupo aqui produzindo algo completamente diferente. Mas isso te faz construtor. Ela vai partir de uma lógica que é a lógica da emancipação. É eu me apropriar, é eu tomar consciência daquilo, é eu entender aquela cultura num determinado lugar, num determinado espaço. Né? Por que eu estou fazendo isso? Como é que essa cultura se desenvolve aqui? Então, eu acho que essa é a grande questão, né? Se eu não tiver o Estado para fomentar políticas públicas que não sejam cultura de massa, eu vou ter simplesmente uma indústria cultural alienadora, que vai me dizer como pensar de forma, né? Então você vai agir assim, você vai pensar assim, de forma irrefletida. Sim. É interessante que eu estou pensando aqui, eu estou vendo o professor Lázaro, meu braço direito, e graças a Deus, hoje nós nos organizamos em Tuiutaba com leis que nos favorece a questão da política pública. Tá? Conversando com a prefeita ontem. E por quê? Porque nós vamos começar a fazer um chamamento de cadastramento hoje. Talvez esse nosso bate-papo vai estar a posteriori, mas é interessante que nós resgatamos aquela luta nossa o ano passado, até arrepio. Nós conseguimos. De início agora, Carol, vai vir para Tuiutaba, com a lei Paulo Gustavo, R$900 mil. R$900 mil. Isso não é hora que o telefone tocar, né? Eu tinha colocado no modo avião, muito louco. R$900 mil para a gente iniciar, sabe lá, assim, a grandeza, tirando o que tem a lei Aldir Blanc, dá para vir, e a Paulo Gustavo, porque ela foi, durante o governo Bolsonaro, vamos dar os nomes, o cara tentou acabar com tudo. Vou te contar, vou abrir meu coração agora. Tomamos posse em 2020, vamos fazer, beleza. Aí a gente pega o orçamento da fundação, que ela mantém a parte técnica, né? E tal. Então vamos buscar verba. Tá. Aí fui lá no Ministério da Secretaria do Estado, Secult, que é a Secretaria de Turismo e Cultura. Olha como é que a cultura já coloca em segundo plano. Aí nós conversamos lá com o secretário, que nos atendeu muito bem, mas a gente queria saber como que a gente iria catalisar recursos para os projetos aqui, que tinha gente passando fome, tinha músico de renome do município que estava sem água e não tinha o que comer. E aí a gente parte para aquelas pessoas que participavam do Congado e que durante o ano faz instrumento e tudo mais, estava passando fome. Estava passando fome. Assim, é uma coisa terrível. Aí nós perguntamos, como é que eu vou buscar recursos? Ela falou, olha,
Você pode fazer parceria com o setor privado, aquele discurso liberal, né? Falei, bom, beleza, mas a fundação faz como? Não, a fundação não faz. Só quem é, né, juridicamente privado que pode. Falei, então quer dizer que a política pública acabou. Então é bom as pessoas que estão lá nos vendo saber que os liberais, na educação e na cultura, eles não querem ter responsabilidade. Eu já estou falando como educação também, porque eu estou como professor. Eles não querem ter responsabilidade, porque são 2 pontos que pode ser libertador, que você falou assim, de me enxergar, de consciência, né? Esse mim que eu estou falando, de o indivíduo buscar ser autoconsciente do espaço que ele está, onde ele representa, da origem dele, o que ele é politicamente. Então, a educação faz isso e a cultura do pertence, você usou o termo muito interessante, de pertence, de sentir ali, quem é do Congado, ele tem sua identificação. Mas até onde o Congado pode ser, e politicamente isso pode levar a ele. Há uma discussão. Então, o que eu quero dizer? Com o retorno desse novo governo e a ministra Margarete, nós temos várias propostas de política importantes que eu tenho certeza que essa juventude que está aí querendo doidinha para poder trazer novos experimentos, que tem a área tecnológica, a gente, né, tem a parte musical, tem cinema, tem dança, tem as culturas populares, então tem zil movimentos que a gente possa fazer crescer e transformar a cidade. Tá? Então, eu acho importante você frisar nessa questão do Estado mínimo, o Estado mais presente, mas da gente tentar entender que isso pode ser nos três níveis da federação, né? Do município, do Estado enquanto parte da federação, que é o Estado de Minas Gerais, e o próprio governo federal. Ou seja, mas se não é o governo federal fazendo o carro-chefe buscar essa responsabilidade, os outros ficam parados praticamente. Porque, na verdade, Tico, a gente tem que entender a questão orçamentária, Sim. Né? O orçamento do município, principalmente de cidades do tamanho de Tuiutaba, nós não estamos falando de São Paulo, que tem um grande orçamento. O orçamento do município tem 2 impostos, basicamente, que é o ISS e o IPTU. São os 2 impostos municipais que vão bancar todo o orçamento do município. Do restante, o município depende de repasses ou do governo ou do Estado. E nós tivemos um desmonte da educação pública e um desmonte da cultura enquanto projeto nos governos Bolsonaro e também no começo, também no governo Temer. Começa com eles. Começa com o Temer. E eu tô dentro da universidade. Então eu vi esse desmonte acontecer dentro da universidade. As universidades extremamente precarizadas, e a minha universidade é estadual, então a culpa também não é só do Bolsonaro, tá? A universidade é do Estado, e o governador do Estado é o Zema, que também é ultraliberal, a favor de redução do papel do Estado. Então eu acho que existe um desmonte da educação e um desmonte da cultura enquanto projeto. Não é que eles não se importam. Para que o neoliberalismo possa funcionar, eu preciso de uma população individualista e alienada. Para conseguir uma população individualista e alienada, ou seja, que não tem consciência social, que não tem consciência do mundo em que ela está inserida, eu preciso desmontar esses 2 campos, que são 2 campos que são questionadores por excelência. Quando eu penso em cultura, que não é a cultura massificada, eu estou falando de questionamento, eu estou falando de posicionamento em lugar de mundo, eu estou falando de tentar compreender o mundo ao meu redor. E isso é emancipador. Quando eu falo de uma educação, né, nos moldes que a gente deseja, não uma educação bancária, reprodutora, mas uma educação questionadora, eu estou falando de novo, em entender esse lugar que eu estou, esse modelo político, econômico, esse modelo de governo em que eu estou colocada, questioná-lo e eventualmente tentar mudá-lo.
né? Nos limites das suas possibilidades. Então, quando eu coloco, quando eu olho para esses dois campos, né, educação e cultura, como campos de emancipação da classe trabalhadora, existe um processo de desmonte, existe um processo de destruição da cultura, para que a cultura seja só cultura de massas e que a educação seja só uma educação tecnicista, bancária e reprodutora. E aí é que está o nosso problema. A ausência de políticas públicas, na verdade, é uma política pública de desmonte. Quando eu falo procure o setor privado, eu estou virando para você, Tico, e falo assim, olha, deixa o setor privado decidir que tipo de cultura é importante, que tipo de cultura não é. É disso que eu estou falando. Eu estou deixando na mão do capital econômico decidir que tipo de cultura é boa, qual não é, qual merece meu dinheiro, qual não merece. Ou, talvez seja o caso, em muitas cidades do interior, cultura nenhuma merece meu dinheiro. Pois é. Aí, será que o cara que, na maioria, dono do capital, que é descendente de europeu, que olha e vê o negro, na maioria a gente sabe que tem um racismo que é grande, e aí vai olhar assim, eu vou dar tanto aqui para o congado, que acho bonito, você está buscando sua raiz, ou buscar para o indígena, ou para o pessoal do maracatu, ou buscar para o catira, às vezes para o catira, porque ele identifica mais aquela coisa, está ligado à questão do agronegócio, pode ser que tenha incentivo, né? A música sertaneja que leva letras que possa não questionar, porque tem músicas também. Então, assim, você pegou um ponto, Carol, eu como professor agora, você usou uma didática fantástica nessa discussão. Eu acho que nós que defendemos a presença do Estado na economia, na sociedade, como o intermediário realmente que tira a diferença entre o rico e o pobre, às vezes a gente não consegue nos fazer entender, né? Porque as pessoas falam assim, por que a esquerda defende tanta educação e saúde? Isso tocou no ponto, simples. Porque educação e a cultura, aliás, são dois pontos que mexem com a libertação da alma e cria um indivíduo crítico e um indivíduo que vai questionador, que vai buscar mudança. E quem quer oprimir, quem quer tirar direito, quem quer deixar de pagar bons salários, quem quer tirar a possibilidade do trabalhador de andar de avião, de ter sua carne, de buscar sua autonomia, vai querer ele alienado e vai bater nos pontos. Nossa, eu fiquei maravilhado. Isso mostra para vocês que esse assunto ele não é de cunho político partidário, não é. Ele é de cunho político, cultural e educacional. Não vem com essa. Você representa a fundação, você não pode. Eu tenho que defender aquilo que a gente acredita que pode ser transformador para aquele que não consegue se inserir na sociedade, para a pessoa excluída, para o marginalizado. Então, se o Estado é o órgão intermediário, cabe a ele estender a mão a quem está caindo no abismo, sabe? E você que defende o liberalismo, que fala assim, no liberalismo eu vou ficar rico, eu tenho a possibilidade de ficar rico. Não entra nessa. Se fosse isso, os Estados Unidos não teria miseráveis. E a gente vê que países que realmente têm qualidade de vida e que a população realmente vive bem, onde nós temos a presença do Estado. Você pega a Noruega, você pega os países do norte da Europa, e ali a qualidade de vida, a gente chama de democracia, social-democracia. Então, gente, você defender um Estado mais presente na economia, ou mesmo nas políticas sociais, isso aí não é questão de ser socialista ou capitalista, mas se você quer um capitalismo mais humano ou menos humano. É essa a nossa discussão. O que você prefere em casa? Que você viva num sistema que todos possam ter uma condição digna, um capitalismo justo, que não explore, que não degrada o meio ambiente, né, que não degrada o ser humano, que não degrada a mulher com a violência que a gente estava vendo, que estava acontecendo até pouco tempo atrás, e está, infelizmente, que é um reflexo. Ou você quer um Estado que preocupe com isso, que não degrade o ser humano, não deixe o ser humano passar fome,
Não deixe. Eu daqui a pouco, Carol, eu vou ter um encontro com um rapaz que ele foi artista da Globo, foi artista da, da Record, da Bandeirante, e se perdeu. E ele ficou sem um violão e nós conseguimos uma forma de poder ajudá-lo. E a gente está conversando, quer dizer, ele viveu os dois lados da moeda, ele viveu lá na cultura massificante, teve seu momento de auge e tal, mas o próprio sistema jogou ele lá embaixo. E acontece muito isso, né? Então, o que acontece? Se você tem condições de uma política que possa amenizar ou tirar as diferenças, e principalmente ser libertadora, isso é importante. É o ponto. Aí eu vou falar do Paulo Freire na cultura, de se conhecer. Por isso que a gente fala da política, da cultura popular. Quando eu passo a viver a cultura popular, eu posso conhecer minha origem, eu posso me valorizar. Então, eu vou falar como negro. Isso é importante para mim, eu me valorizar. Eu, quando era moleque, eu sofri demais com conflito de me impor. Porque na forma que eu fui educado, era na época da ditadura, de obedecer e aquelas coisas todas de discriminação. Então, você, para fazer embate, de olhar, você tem que romper com correntes internas, que são piores correntes que existem na vida. São monstros que a gente tem que romper para poder aprender a dizer não de uma forma legal, ou sim de uma forma segura, e não ser subserviente. Eu faço sanar. Então, a minha geração, boa parte, foi criada para ser subserviente. Isso é terrível. E quando eu converso com a minha mãe, você tem que conhecer a Dona Catarina. Falei, Dona Catarina, você namorou, né? Namorei nada. Seu pai foi lá pedir o meu pai para casar e aí pronto. E você não me fala disso. Aí eu fico imaginando a angústia que ela viveu. E eu já estou falando da questão da mulher, mas tudo está inserido na luta que a gente faz. Que essa liberdade tem a ver com a questão da mulher, do negro, das pessoas que são pobres. Eu falei demais aqui, Carol. Então, assim, eu acho que esse bate-papo nosso valeu demais. Principalmente, a gente vai fazer um retorno. Para os nossos companheiros, os alunos, os professores, entenderem o que está acontecendo. Né? E aí? Eu acho que é por aí, Tico. Essa discussão é uma discussão que vai longe, que tem que ir longe, tá? Porque essa discussão da cultura, da educação enquanto emancipação, elas são fundamentais. Porque existe um ponto que eu acho que a gente precisa entender. O neoliberalismo, esse capitalismo cruel em que a gente está inserido hoje, que é um capitalismo que exclui as pessoas, tá? Que ele exclui a maioria. Se a gente pensar aqui no Brasil, é um capitalismo que não se importa em ver gente na fila do osso. É um capitalismo que não se importa em ver pessoas passando fome, tá? Em ver 1/3 do país em insegurança alimentar. Esse capitalismo cruel, ele só funciona porque as pessoas, de alguma forma, aceitaram e introjetaram dentro de si que isso é o certo, que isso é o único possível. E aonde está a questão da cultura? Por que ela é tão importante? Por que a educação é tão importante? Tudo bem, eu posso estar puxando sardinha para o meu lado e supervalorizando o meu papel enquanto educadora. Mas eu não consigo ver outros espaços, tá, em que a gente consiga promover essa conscientização de pessoas, esse aprender a questionar, aprender a compreender, aprender a duvidar, aprender a formular suas próprias questões. Se a educação faz isso de forma sistematizada, né, porque eu tenho ali uma sala de aula, eu tenho um espaço, a cultura faz isso de forma mais fluida, mais generalizada em vários dos espaços. Então eu acho que não dá para falar de um estado social, porque é isso, tá? Sim, só para deixar claro, se alguém tiver em dúvida, nós não estamos falando de comunismo, nem eu, nem o Tico, tá? Mas se a gente pensar em um estado social, eu preciso necessariamente ter inclusão e eu preciso necessariamente ter políticas públicas, tá? Que não engulam, que na verdade que não destruam, né, as formas de cultura já existentes.
que estimulem esse seu crescimento, que estimulem a inovação. Sim. Eu sei que, olha para vocês verem como é que é a questão do afeto, né? Pro Tico, com gado, ele tem uma dimensão afetiva fundamental. Mas a dimensão afetiva fundamental de quem está nos assistindo pode ser outra, tá? E nem por isso ela é menos válida. Essa dimensão afetiva fundamental que a gente desenvolve com a cultura, né? E com a cultura que geralmente não é de massas, porque com a cultura de massas a gente só vai trocando para o próximo hit do momento. Essa estrutura afetiva fundamental que a gente desenvolve com a cultura, ela precisa ser estimulada, ela precisa ter políticas públicas de investimento. Mas é isso, porque senão a gente poderia ficar falando até amanhã, mas eu agradeço demais o convite, viu, Tico? Eu que agradeço por essa oportunidade, esse bate-papo. Pela primeira vez, Carol, nós tivemos aqui um podcast que a gente fosse mais incisivo na questão de linha política, que seria viável ou não, que a gente defende, e fazer o debate, porque a gente tem que criar o debate. Tem gente que vai discordar, beleza. O campo das ideias a gente pode debater, e o campo das ideias é importante que sempre você fundamentalize o seu argumento. E aí eu acho que estamos preparados para esse embate. E é assim que se cresce a sociedade, né? Com a diversidade, com um bom debate, com respeito. E a gente quer fazer isso aqui. A gente quer fazer no campo da cultura. Eu sei que, quando eu falo na educação, porque sou professor do Estado, e você é um professor universitária que está lá na UENG, e a gente tem essa preocupação em comum, porque você trabalha lá no finalzinho, e a gente está aqui no meio, mas a gente sabe da importância do que esse conjunto ele pode transformar. Eu fico muito grato, professora, tá? Mulher, guerreira, que eu tenho maior admiração. Não tem espaço, lugar que ela vá para lutar porque ela acredita. E isso sim, me deixa muito feliz que você veio participar do nosso programa e demonstra tanto que você tem o meu respeito e admiração e também o carinho. Carol, muito obrigado. Obrigada, Tico, eu que agradeço. É sempre um prazer poder estar aqui com você. Eu acho que faz parte de toda essa minha intenção, né? Esse projeto. Porque eu brinco, se eu tenho um projeto de vida, é tentar transformar o mundo um pouquinho, tentar fazer dele um lugar um pouquinho melhor em todos os espaços em que eu puder, em todos os espaços em que eu esteja. Então, eu estou sempre à disposição. Eu estou aqui em Tuiutaba para ajudar a construir, então, o que a cidade precisar de mim, eu estou à disposição. Eu vim para cá para isso, né? Eu vim para cá porque eu sou uma educadora que ama o que faz, mas eu acho que a mudança não se limita ao espaço da universidade. Então, estou à disposição para o que precisar. Tico, obrigada por ter me chamado, é sempre um prazer. Pode me chamar quantas vezes você quiser. Vamos chamar sim. Muito obrigado. E a você que nos ouviu até agora, fiquei feliz. Ó, tem muita coisa boa por aí. Tá certo? Lembrando o seguinte, pessoal, nós iniciamos hoje o cadastramento dos artistas. Vai ter um link da fundação, você vai lá e cadastra, porque está vindo política pública de verdade para vocês, tá? Está vindo política pública de verdade, governo federal, junto com o município, a prefeita está entusiasmada, porque algo diferente está no céu. Mudanças estão acontecendo. Obrigado, um abraço. Bom dia. Não? Nossa.